Olá, meus queridos, um bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria podermos estar aí novamente, nesse horário aí da manhã, meditar um pouquinho a palavra de Deus. Nós vamos ler algumas partes do livro Eventos Finais, no terceiro, nós estamos hoje agora no terceiro capítulo, tá? O terceiro capítulo diz quando sucederão essas coisas, tá ok? E eu separei alguns pontinhos aqui que a gente pode meditar. Mais uma vez, um bom dia. Eu não sei como é que está o seu dia. Aqui estava meio um pouco umas nuvens, agora o sol está aparecendo mais firme. Então a gente está aqui com a graça do nosso Senhor. Mesmo a gente colocando ali um pouquinho de cortina, ainda assim vem um pouquinho do sol. E é bom o sol faz bem, né? Eu convido a você, antes da gente ler, antes da gente meditar alguns pontos importantes, nesses minutinhos que a gente tem aqui na manhã, de fazer uma oração. Convido a você a fazer uma oração para a gente, de fato, buscar o Senhor em espírito e em verdade, tá bom? Feche seus olhos, vamos fazer uma palavra de oração. Bondoso Deus, Pai querido, agradecemos a Ti as bênçãos, estamos iniciando aí uma jornada de um novo dia. Estamos agora no capítulo 3 do livro, do Eventos Finais. Cada dia nós vamos meditar um pouquinho, um dos capítulos, pontos ali importantes, e nos ajude a estarmos prontos a cada dia. O objetivo dessa mensagem não é fazer alarme, não é fazer com que as pessoas fiquem desesperadas, angustiadas, mas nos ajude a fazermos o melhor para o Senhor e, acima de tudo, estarmos prontos. Nos dê tua paz, abençoe todos o que vão estar assistindo, os que estão agora chegando, aqueles que ainda vão assistir depois. Se essa mensagem for compartilhada, que também possa alcançar outros corações, em nome de Jesus, amém. Queridos, o nosso objetivo aqui não é fazer algo novo ou acrescentar alguma coisa adicional, tá? É meditar em algumas coisas que Ellen White escreveu aqui, usando também textos da palavra de Deus, tá bom? O capítulo 3 é quando sucederão essas coisas. Que coisas? Em especial, da volta de Jesus. Como adventistas do sétimo dia, nós acreditamos no advento do nosso Senhor, né? Guardamos o sétimo dia, entendemos que esse é válido para os dias de hoje, sim, e que, como adventistas, aguardamos o breve retorno do nosso Senhor. Então, ao acontecer a volta de Jesus, vai acontecer algumas coisas nesse contexto. E o que vai acontecer? Quando vai suceder essas coisas? Jesus já nos deu algumas dicas, né? Na verdade, algumas não, bastante. A palavra de Deus está cheia de mensagens mostrando como deve acontecer, o que deve acontecer. Os apóstolos também falam, né? As pessoas seriam maldosas, jactanciosas, lá em Timóteo Paulo fala, em Judas fala, em Pedro fala também. Só que aqui nós estamos pegando partes, conforme que Ellen White escreve, para comentar também desses momentos que antecedem a breve volta de Jesus. Então, quando é que vai acontecer essas coisas? Eu quero ler com vocês. No segundo tópico diz assim: o tempo da volta de Cristo não é conhecido. Nós não sabemos o dia e a hora. Por que a gente não sabe o dia e a hora, a gente não deve se preparar? Entende? Não, a gente deve se preparar, porque a mensagem a gente tem que estar pronto. Quando ele vai voltar, é outra história. Só Deus sabe o dia e a hora? Só Deus. Só que, para a nossa perspectiva de tempo, o agente pregar o evangelho, o agente pregar e falar, a gente está abreviando a volta de Jesus. Abreviando na nossa esfera de tempo. Porque Deus sabe o dia e a hora. Ou seja, ele não vai adiantar um centímetro, não vai adiantar 1 minuto, ou ele vai vir no tempo certo, do mesmo jeito que Jesus veio na plenitude dos tempos. Só que quando Jesus veio na plenitude dos tempos, quando ele nasceu em Belém,
Quem foi lá visitá-los? Aqueles que estavam prontos, o que a gente chama de reis magos, mas não eram reis magos, eram reis do Oriente. Não tem nada de mago de magia, sabe? Eram pessoas cultas, inteligentes, mas eram reis, príncipes em outras nações, estavam estudando as profecias, dentre elas a de Daniel, viram uma estrela e seguiram aquela estrela, depois viram que aquela estrela, porque eles estudavam astronomia, não era uma estrela que eles já tinham estudado. Depois eles perceberam que eram anjos que estavam guiando ele. E levaram até Belém, até Jerusalém. De Jerusalém eles foram ao rei. O rei não sabia, Herodes e os fariseus ali, né, os escribas. Depois eles voltaram de novo a seguir até encontrar Jesus. Então, olha só, Jesus veio no tempo certo, na plenitude dos tempos, mas o povo que estava preparado viu Jesus. A mesma coisa é agora para nós. A gente não sabe o dia e a hora. De fato, as profecias de Daniel diz que apareceria o Messias, que seria morto na metade da semana, que faria o pacto com uma semana, mas não disse o ano certinho do nascimento dele. Não disse. Profetizou que sairia de uma virgem. Tudo, olha só, tudo que aconteceu no passado, também Deus não disse o dia e a hora do nascimento de Jesus. Deus disse que ele apareceria. Deus disse que ele teria um ministério. Deus disse que ele faria uma aliança. Tudo isso. Mas aos magos, que a gente chama de magos, como eu já disse, não são, aos reis, aqueles príncipes do Oriente que vieram entregar os presentes para o pai e para a mãe de Jesus, ali quando Jesus estava na manjedoura, eles estavam prontos. Eles estavam preparados. Note que a profecia não era para eles, a profecia era para o povo de Israel. E o povo de Israel não se preparou. Jesus veio para que eram os seus e os seus não receberam. É isso que diz a Bíblia, não é isso? Que lá diz em João. A mesma coisa agora para nós. Deus está nos dando o dia e a hora, a gente não sabe. Mas quando a gente prega, quando a gente fala, quando a gente está em alerta, a gente está pronto. Então Jesus pode voltar. A gente precisa estar pronto. Todos os dias eu vou falar isso. Se vocês, as pessoas, né? O pastor precisa mudar. Não tem como mudar. Se a mensagem é estar pronto, temos que estar pronto. Os discípulos não ficaram prontos na morte de Jesus. Jesus queria aprontá-los, mas não ficaram. Quando Jesus morreu, eles ficaram desamparados, desesperançados. Depois Jesus teve que aparecer para eles. Sabe? Então, queridos, note, nós precisamos estar prontos para que na hora que aconteçam as coisas, a gente não fique... A gente está tanto estudando as profecias que aí a gente tem coisas que a gente não sabia que ia acontecer. Em nenhum momento, mesmo que aparecesse epidemias em vários lugares, em nenhum momento, nem eu, não me lembro de nenhum escrito da igreja, de ninguém aí fora dizendo que as igrejas seriam fechadas por causa de um vírus. Você sabe de alguma coisa escrita? Não vejo, não tem. Percebe como tem coisas que vai acontecer que a gente não está pronto. Se a igreja tivesse pronta, preparada, olha, mês que vem vai parar tudo, aí a gente teria feito algumas coisas diferentes. A gente já teria avisado para os irmãos, teria feito algumas outras coisas, muitos irmãos já teriam comprado coisas, um bando de gente já teria tentado comprar equipamento de áudio e vídeo para tentar fazer lives. Percebe como foi pego de surpresa? Só que o Senhor já disse que haveria epidemias. Ellen White fala que haveria, que em algum momento a gente não estaria nas igrejas. Não estou dizendo que agora em diante. Mas percebe que tem coisas que não foram faladas e que a gente não está pronto? Então, se imagine se depois disso Jesus volta. Mas Jesus tem que voltar com isso, com aquilo. Então é isso que a gente quer dizer. O texto está dizendo isso. Ninguém sabe, olha só. Muitos dos que têm chamado adventista têm marcado o tempo. Lógico, porque a pessoa precisa marcar tempo para estar com a fé. De batismo eu tenho mais de 30 anos, 30 e poucos anos de batismo. Jesus não voltou. Ellen White falava com os pioneiros da igreja, não voltou. Sabe? Se você ficar pensando, mas não voltou,
como é que eu vou viver na igreja? Como é que eu vou buscar o Senhor se Jesus não volta? O meu Senhor vai tarde virá, como a própria Bíblia disse. Então, alguns acabam marcando data. Então, o perigo é marcar data. Então, olha só. O tempo exato da vinda do nosso Senhor, diz a Bíblia, se acha além do conhecimento dos mortais. Mesmo os anjos que ministram os que hão de ser herdeiros da salvação, não sabem o dia e a hora. Mesmo os anjos. Hoje eu acredito que Jesus está lá no céu, ele sabe, junto com o Pai, ele é um com o Pai. O Filho aqui não podia revelar, por isso ele disse, nem os anjos, nem o Filho, só o Pai. Só o Pai pode dizer o dia e a hora. E de fato era, Jesus estava aqui com a parte humana. Jesus lá em cima está revestido da parte humana, ele é o nosso advogado no céu, mas ele é o Todo-Poderoso. Ele sabe todas as coisas. Ele já deixou revelado na sua palavra. No entanto, só o Pai pode revelar. A função de Jesus agora não é revelar o dia dele. A função dele é juízo, é julgamento. É ele terminar e dizer, está feito, está na hora de vir. É isso a função de Jesus hoje no céu, sabe? Então eu quero continuar aqui dizendo o seguinte. Na página 32, diz assim, nenhuma profecia de tempo além de 1844. Eu já falei muito disso, mas eu quero só tocar um pouquinho. O povo, no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, página 32, indo para 33, nesse livro aqui. Capítulo 3, nenhuma profecia de tempo além de 1844. O povo não terá outra mensagem de tempo definido. Depois desse tempo, aí ela fala Apocalipse, né, capítulo 10, estendendo-se até de 1842 a 1844, não pode haver traçado definido tempo profético. A contagem mais longa vai até outono de 1844. O que é isso? Quando houver decreto vai haver tantos dias de perseguição. Não existe isso. Ellen White está dizendo que não vai existir nada definido. Tudo que já precisava ser definido, já foi definido. Simples. A nossa mensagem, queridos, a mensagem da igreja, a mensagem da Bíblia, não precisa de tempo para ela existir, queridos. Ela precisa que a gente guarde, que a gente viva. É isso que a gente precisa, que a gente mude de vida. Eu não tenho que inventar data. Olha só, tem uma outra parte aqui, demora explicada, página 34. Houvesse a igreja de Cristo feito a obra que era designada que ele ordenou, o mundo inteiro haveria sido antes advertido e o Senhor Cristo já teria vindo na terra em grande poder e glória. Ou seja, o que ela está dizendo? Página 34, o título do tema é A Demorada Explicada. Então, o último ponto aí desse tópico. Houvesse a igreja feito a obra dela, Jesus já teria voltado. Então, note, enquanto a gente está pregando, aparentemente a gente está apressando o nosso tempo aqui, o nosso limiar do tempo. Porque para Deus, um dia como é 1000 anos é como se fosse 1000 dias. Então Deus, ele é atemporal, ele é acima do tempo. O tempo passou a existir quando Deus criou as criaturas. Quando ele na eternidade existia, não existia tempo. Agora, note, não, vamos pregar para abreviar a volta de Jesus. Está errado em falar isso? Não, porque a gente vai abreviar na nossa esfera de tempo. Parecer que está abreviando. Deus sabe o dia e a hora. A gente precisa pregar, porque ao a gente pregar e a gente está pronto, quando o Senhor vier, a gente vai com ele. Quando ele nascer, os anjos vão. Se a gente não souber onde está, os anjos vão aparecer para nós em sonhos, para mostrar o caminho, como foi para os magos, como foi para os reis, mostrando aonde Jesus estava. Mas eles estavam prontos, eles estavam preparados, apesar de não ter predito o dia e a hora do nascimento. Não tem nada na Bíblia dizendo o dia e a hora. Também não tem o dia e a hora da vinda do Senhor, mas a Bíblia diz que é para a gente estar pronto. Então, eu quero continuar, eu quero ler uma última parte aqui, porque já deu o horário.
isso é interessante, tá? Quando sucederão essas coisas? O tópico é: devemos ter em mente o grande dia de Deus. Um irmão me disse, um irmão falando para Ellen White: irmão White, você acha que o Senhor virá dentro de 10 anos? Isso na época dela. Então ela respondeu: que diferença fará para o irmão se ele vier dentro de 2, de 4 ou de 10 anos? Aí a resposta dele: ora, ele disse, penso que em alguns aspectos eu agiria de modo bem diferente do que faço agora, se eu soubesse que Jesus viria dentro de 10 anos. Aí ela perguntou: então o que o irmão faria? Ora, eu venderia a minha propriedade, começaria a examinar a palavra de Deus, procuraria advertir as pessoas e levar a se prepararem à sua vinda e suplicaria a Deus que eu estivesse preparado para o encontro com ele. Poxa, que coisa bonita, né? Jesus está voltando daqui a 10 anos, eu vou vender minhas coisas, eu vou usar o dinheiro para a pregação do evangelho. É isso que ele está dizendo que faria. E então ela pergunta de novo: mas então, se o Senhor não viesse dentro de 10 anos, nem de 20 anos, você viveria de maneira diferente disso? Aí ele respondeu: penso que sim. Tá vendo por que a gente não deve saber o dia e a hora? Já imaginou você sendo batizado, esperando o breve retorno de Jesus? Se Deus já dissesse que ele vai voltar daqui a 100 anos, será que você estaria na igreja? Será que você aceitaria? Será, sabe? Será que eu seria pastor? Aqui, eu não quero entrar no mérito de criticar o irmão, mas eu quis pegar esse exemplo que aconteceu com ela, que alguém perguntou para ela. Quer dizer, se Jesus voltasse dentro de 10 anos, eu me prepararia, venderia minhas posses, estudaria as escrituras, pregaria, pediria para o Senhor para estar pronto. Aí ela só diz assim: e se você soubesse que ele não voltaria nos próximos 20 anos, só 20 anos, gente. Eu tenho mais do que isso, mais do que o dobro disso aqui. Aí ele disse assim: penso que agiria diferente. Aí ela responde: quão egoísta era a expressão do que levaria uma vida diferente, caso soubesse que o Senhor viria dentro de 10 anos. Pois bem, Enoque andou 300 anos com Deus. Isso é uma lição para nós. E eu termino lendo um texto da Bíblia. Eu não posso começar o dia, meditar o dia, mesmo lendo os escritos de Ellen White, e não ler um texto da Bíblia. Então, queridos, eu vou ler o texto de Enoque. 10 anos só. Se Jesus não voltasse em 10 anos, o irmão agiria diferente. Eu acho que a gente também. Enoque andou 300 anos, sem mudar de posição. Eu quero ler com você. Gênesis 5, verso 21 diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus depois que gerou Metusalém 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Quando você vê em Hebreus 11, diz assim, que Deus o tomou porque viu um testemunho que agradara. Nesses últimos dias nós precisamos ser como Enoque. Eu não sei se Jesus vai voltar amanhã. Eu acredito que nós ainda vamos voltar a frequentar a igreja. Para depois sim, vir uma doença, vir alguma coisa que... Eu acho que isso é apenas um preparo. Ah, pastor, isso é teoria de conspiração. É o que eu acho. Eu acho que isso é apenas um prenúncio do que vai acontecer, que Deus está usando isso de misericórdia. Mas uma coisa é certa: vamos viver como Enoque. Não estou dizendo para agora você vender as suas posses, mas não tenha amor a elas. Deixe elas nas mãos de Deus. Se Deus em algum momento te impressionar a você usar seus recursos para o Senhor, não negue isso. Agora, Deus sempre vai usar de sabedoria. Deus nunca vai dizer, me dá tudo. Aquilo que ele falou com o jovem rico, era porque o jovem rico disse que guardava todos os mandamentos. Então Jesus disse, só falta uma coisa. Vai, vende tudo. Depois vem e me segue. E você vai ter o tesouro lá no céu. E ele não conseguiu, porque por mais que ele guardasse, entre aspas, todos os mandamentos, o tesouro estava antes
de Deus. Então, queridos, vamos buscar o Senhor, vamos andar com o Senhor, vamos nos procurar, vamos se preocupar com as coisas que vêm. Feche seus olhos, vamos orar. Bondoso Pai, estamos terminando essa meditação e entendemos que não importa se o Senhor vai voltar daqui a 10, 20 anos, ou se o Senhor vai voltar nos nossos filhos, nossos netos, nos ajude a continuar pregando que o Senhor está breve voltando, que o Senhor está às portas, porque a cada dia que passa, de fato, mais parecido com o que a Bíblia diz está se tornando. Gostaríamos muito de voltar, que o Senhor voltasse em nossos dias. No entanto, se o Senhor não voltar nos nossos dias, que nós permaneçamos na fé das 3 mensagens angélicas, que nós possamos permanecer na fé da palavra do Senhor, para que no dia da nossa ressurreição, se for o caso, nós possamos receber a nossa herança. Abençoe a tua igreja, abençoe os teus irmãos e irmãs queridos que vão estar assistindo essa live depois. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês ricamente. Até amanhã. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Amém.